presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro Dias Toffoli, marcou para quinta-feira o julgamento de ações sobre prisão em segunda instância. Ao vivo, a repórter Carla Lucena explica para a gente o que pode ocorrer. Muito esperado esse dia aí, né, Carla? Boa noite para você. Exatamente isso, William. Um julgamento muito importante nos aguardando aí na próxima quinta-feira. Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. São 3 ações que vão tratar deste tema, inclusive essas ações, elas já tinham sido pautadas aí na pauta de julgamentos do plenário em abril deste ano, mas naquela época o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, aceitou um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma das autoras dessas ações, para suspender então o julgamento naquela data. E hoje então o presidente do STF marcou para quinta-feira a discussão aí que trata sobre se condenados após a confirmação dessa condenação na segunda instância podem já ir presos. Mas olha só, essa não é uma discussão muito recente aqui no STF, não. O plenário já discutiu esse tema em outras ocasiões e era mais ou menos assim. Em 2009, de 2009, o STF já tinha esse entendimento de que as pessoas condenadas poderiam ser presas aí após a confirmação na segunda instância. Em 2009, mudou o entendimento e o Supremo passou a decidir que esses casos só poderiam ser condenados e presos após essa condenação quando houvesse aí o trânsito julgado. O que é isso? Quando não cabe então mais recursos contestando, ou seja, questionando essas condenações. Esse entendimento prevaleceu até 2016. Em 2016 nós tivemos outro julgamento aqui no plenário do STF que reavaliou e redefiniu. O plenário então passou a definir que os condenados após segunda instância já poderiam ser presos imediatamente, independente de ter recursos aí ainda pendentes em outras instâncias. E aí, recorrendo da segunda instância, a pessoa ela vai para o Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, depois negado, pode recorrer aqui ao Supremo Tribunal Federal. Então, foi em 2016, quando nós começamos a receber aqui, o plenário começou a receber, então, ações. 2 ações, como eu já disse, uma é da OAB, uma outra é do Partido Patriota. Essas 2 ações entraram aqui no Supremo ainda em 2016. E aí, no ano passado, nós tivemos o Partido Comunista do Brasil apresentando essa terceira ação, questionando esses pontos. Esses 3 autores, de uma forma mais geral, para a gente explicar o que eles dizem. Eles dizem que o Código de Processo Penal diz que os condenados só podem ser presos após se esgotarem aí todos os recursos. Eles também dizem que isso está previsto na Constituição brasileira, dizendo que ninguém pode ser preso antes de que haja todos os recursos aí findados, ou seja, finalizados em todas as instâncias. Essa discussão importante de repercussão em todo o país volta na próxima quinta-feira. O relator das 3 ações é o ministro Marco Aurélio. Nós vamos acompanhar aqui na quinta-feira, vamos trazer toda a movimentação e cobertura desse julgamento importante aqui no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora vai com você aí, William. Ok, Carla. Tá marcado então.